Agora chegou um momento que eu acredito que faça jus ao nome do nosso evento, né? Quando a gente idealizou o nosso evento presencial, a gente teve o desafio inicial de escolher um nome que fizesse conexão com a mensagem que a gente queria entregar nesse evento. E pensamos em vários nomes e nos surgiu o nome Connection, como uma opção de nome que inicialmente visaria a conexão entre as pessoas. E ao longo desse processo de organização do Connection, eu tive o meu momento, né, de reconciliação com Cristo. Eu sou, para quem não me conhece de infância, eu sou neto de pastor evangélico, tive uma criação evangélica muito tempo atrás, e frequentava igreja, escola dominical, etc. Mas com os meus 14, 15 anos eu resolvi debandar, eu resolvi viver a vida e conhecer o mundo. Conheci o mundo, não me arrependo das experiências que tive, mas em um determinado momento da minha vida eu senti a necessidade de me reconciliar com Cristo. E essa reconciliação ela aconteceu coincidentemente no momento em que nós decidimos organizar o Connection. Então, quando nós decidimos organizar o Connection, inicialmente com esse nome pensado em conectar pessoas, eu, aproveitando essa minha fase de reconciliação com Deus e com Cristo, comecei a entregar o Connection nas mãos de Deus, para Ele me dar uma direção para o evento. E a direção clara que eu tive de Deus naquele momento inicial, estou falando de 2022, ali, da fase onde a gente começou a pensar o evento, era usar exatamente esse nome não só para conectar pessoas, entre pessoas, mas para conectar pessoas intrapessoas, ou seja, conexões interpessoais, mas conexões intrapessoais, considerando que o ser humano, ele não é só o que geralmente a gente trabalha na educação física, que é o corpo. Então eu assumi a missão, uma missão que eu confesso para vocês, que é muito difícil, ela me tira muito da minha zona de conforto, de transcender a questão técnica, uma questão que eu transito e milito há 15 anos da docência. Então eu falo de mobilidade aqui para vocês, com o pé nas costas, de cabeça para baixo, de qualquer jeito, descalço, mas transcender essa questão realmente me tira da minha zona de conforto. Então é algo que me desafia, mas é algo que Deus colocou na minha mão e eu entendo ser necessário e entendo que essa necessidade ela está intrínseca a todos nós. Então a gente vai ter um momento aqui que transcende essa questão técnica e eu vou contar com a participação de 3 grandes amigos que têm essa visão holística também de desenvolvimento do ser humano, essa visão mais integral. Vai ser o Diego Tinoco, o Tony e a VV, que eu vou chamar daqui a pouquinho, mas antes eu quero fazer uma introdução, inclusive mostrando a importância da nossa intervenção com o cuidado do corpo. O passador de slides está por aí? Está aí na mão? Maravilha, obrigado. Aí, a gente hoje que eu digo desde 1998, a gente que é da educação física e da fisioterapia, aqui tem educadores físicos, né, profissionais de educação física e fisioterapeutas, a educação física especificamente, desde 98, coincidentemente, o mesmo ano dessa publicação, ela foi inserida no rol das profissões da saúde, né, o bacharel em educação física foi inserido no rol da profissão de saúde. Então, se eu sou um profissional da saúde, conhecer o conceito de saúde pode direcionar a minha intervenção. E a definição mais clássica de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é essa aqui. Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. Aqui é interessante que eles colocam essa palavra dinâmico, e o que é dinâmico está em movimento, não está estático. Então isso aqui já nos dá a ideia de oscilações. Eu tenho um bem-estar, mas não é um bem-estar linear. Então os altos e baixos na nossa vida, eles são inerentes, tanto na questão de saúde física, como na questão de saúde mental, na questão de saúde espiritual e na questão de saúde social. Então quando eu tenho um completo estado de bem-estar nessas esferas, física, mental, espiritual e social, e não meramente estou livre de doenças, eu sou considerado uma pessoa saudável.
E o que é legal dessa visão aqui, pelo menos na minha ótica? Que ela compartimentaliza a saúde, e a saúde plena considera o bem-estar em todos esses compartimentos. Basicamente, aqui ele coloca alguns compartimentos: o bem-estar físico, que está relacionado diretamente com o corpo; o bem-estar mental, que está relacionado diretamente com a sede das nossas emoções, a alma, a mente, o nosso intelecto; o bem-estar espiritual, que teoricamente representaria a nossa conexão com um ser superior, com Deus, e a interação do físico, da mente e do espírito nos possibilita essa interação entre pessoas. Então, olhando essa definição, galera, fica muito evidente que o nosso organismo, o nosso ser, a nossa pessoa, ela é composta por 3 componentes: corpo, mente e espírito. Tem uma frase que caracteriza o treinamento funcional, e essa frase ficou muito famosa e muito conhecida na voz do Luciano Delia, fundador do Core 360. Tem vários colegas aqui que já foram treinadores do Core 360, e o Luciano, uma pessoa a quem eu honro, porque foi o pioneiro a levantar, a bandeira do treinamento funcional, e hoje eu milito nisso graças ao Luciano, que abriu o terreno aqui no mercado nacional. Então é uma pessoa a quem eu honro, convidei, e ele não pôde estar no evento, infelizmente, mas ele cita uma frase muito interessante para fazer menção ao treinamento funcional. Ele diz o seguinte: uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E trazendo isso para o contexto do treinamento funcional, cada elo dessa corrente representa uma capacidade física. Então, se eu tenho 9 capacidades físicas treináveis, eu tenho 9 elos. Qual é a ideia do treinamento funcional? Que todos esses elos sejam equilibrados, igualmente desenvolvidos. Porque o elo que não tiver bem desenvolvido, ele vai ser o meu ponto de ruptura. E eu serei tão forte quanto esse elo mais fraco. Eu sou muito forte, mas não sou flexível. Cara, a flexibilidade é o meu calcanhar de Aquiles, é ali que eu vou romper. A minha força extraordinária não compensa a minha falta de flexibilidade. Então ele considera a necessidade de um equilíbrio quando a gente considera o aspecto corpo, que é uma das esferas da saúde. Só que agora, transcendendo a questão do corpo, o ser integral tem 3 elos: corpo, mente e espírito. Então, nessa mesma analogia, o elo que não tiver fortalecido vai ser o meu ponto de ruptura. Olha aquela câmera ali que está fazendo as minhas filmagens, nas quais eu estou belo. Olha ela ali, ó. Aquela câmera ali, se você olhar para baixo, ela tem um tripé. E ela só funciona bem porque aquele tripé tem 3 pés que estão igualmente desenvolvidos, na mesma altura. Se eu arrancar um dos pés ou diminuir a altura de um dos pés, o que vai acontecer com aquela filmagem? Ela vai desestabilizar. Então essa ideia de saúde, da organização de saúde, ela considera a necessidade de desenvolvimento integral desse tripé. Mas eu quero trazer atenção primariamente para o nosso papel na sociedade. Nós primariamente trabalhamos com esse aspecto aqui, um aspecto físico. Se você considerar estudos científicos sobre exercício físico, eu me arrisco a dizer que 95% desses estudos analisam aspectos físicos, fisiológicos, mecânicos, estruturais. Cara, será que a gente, com esse poder de intervenção no físico, a gente de fato tem importância na sociedade? Vamos olhar o que o livro mais vendido do mundo diz a respeito disso. E aqui eu trago um trecho de um livro que realmente transforma vidas. Não é aquele que está vendendo lá. Não deixa de comprar por isso. Vai lá e compra, mas não é aquele. Porque se eu pegar aquele livro lá e botar numa cadeia, ele não vai transformar a vida de ninguém a ponto da pessoa deixar de ser bandido. O que vai acontecer é que talvez o bandido fique mais funcional e dê mais trabalho para a gente, porque ele vai ficar mais ágil. Agora, se eu botar uma Bíblia na cadeia, a Bíblia transforma a vida. Então eu trouxe um trecho da Bíblia aqui que faz alusão à nossa importância. A nossa importância na sociedade. Eu sou um profissional que trabalho prioritariamente com o corpo. E a Bíblia diz o seguinte para a gente, lá no livro de Coríntios. Sabe quem escreveu o livro de Coríntios? O apóstolo Paulo. Paulo é um dos maiores nomes do Novo Testamento. Inclusive deu nome ao melhor time do Brasil. São Paulo. Eu achei que vocês fossem gargalhar assim, absurdamente.
Mas está todo mundo dormindo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E o que ele está dizendo aqui? Que o nosso corpo é a casa na qual habita os outros componentes da saúde. O que a Organização Mundial de Saúde diz? O ser humano é corpo, mente e espírito. Então o corpo é a casa que habita a mente e o espírito. Então o meu corpo é o templo. Presta atenção no valor que você tem para a sociedade. Você cuida daquilo que é morada para o que carrega a missão. Ninguém se relaciona contigo pelo teu corpo. As pessoas podem até querer se relacionar contigo pelo teu corpo, mas o que mantém uma relação é o que o corpo carrega, é o teu valor, é a tua mente, é o teu espírito. Então quando eu cuido do corpo, eu estou cuidando daquilo que esse corpo carrega. O corpo carrega o que carrega a minha missão. E ele diz o seguinte, complementando a informação: portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E o que ele diz aqui? Glorificar a Deus. Cara, cuida do teu corpo, preserva a tua saúde. Se você preservar a tua saúde, já é uma forma de você ser grato a quem te deu esse corpo, de honrar a Deus. Então a nossa profissão, iniciando pelo nosso autocuidado, porque eu olho para todos vocês aqui e eu não vejo ninguém feio, eu vejo todo mundo bem cuidado, todo mundo fitness, todo mundo sarado, todo mundo bonito, todo mundo sentado adequadamente, já é uma forma de honrar a Deus. E a nossa serventia à sociedade, que é exatamente cuidar do corpo das pessoas, contribui para que pessoas honrem aquilo que receberam de Deus. Então a gente é muito grande pensando em missão. A gente não é somente um profissional de corpo, a gente é profissional daquilo que de fato abriga a nossa missão, a nossa mensagem. Eu não te contrato pelo teu corpo, eu te contrato pelo teu intelecto, pelo teu caráter. As pessoas não te contratam pelo teu corpo chama atenção inicialmente, mas o que mantém é a tua capacidade, o teu intelecto e o teu caráter. E a gente está cuidando daquilo que abriga o teu intelecto e o teu caráter. Então a tua missão é grande. E olha só, para reforçar essa ideia, eu trago uma frase de um cara, esse cara, Robert Murray, ele era um pastor, um evangelista lá da Europa, não me lembro o país agora. E esse cara, ele morreu com 29 anos. Ele foi um dos caras que revolucionou o cristianismo na época, em 1943, que foi o ano que ele morreu. E essa frase ele escreveu no leito de morte, com 29 anos de idade. Esse cara, depois de quase 200 anos, ele ainda é citado como um dos maiores evangelistas da história da Europa, um dos caras que mais compartilhou a mensagem de Jesus Cristo. E lá em 1843, no seu leito de morte, ele disse o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. O que era o cavalo? O corpo, que transportava a mensagem. O que era a mensagem? O que ele carregava no seu intelecto e no seu espírito. A outra parte que compreende o contexto da saúde. Eu não cuidei do cavalo, eu matei o cavalo e agora eu não posso levar a mensagem. Aonde entra a nossa importância aqui? Nós cuidamos efetivamente dos cavalos. E se eu cuido do cavalo, eu habilito a pessoa a cumprir a sua missão. Seja a sua missão de salvar vidas através da medicina, seja a sua missão de fazer a cinegrafia, fazer o audiovisual, seja a sua missão de cuidar da vida de outras pessoas, seja a sua missão de advogar, independentemente da sua missão, se eu ajudo essa pessoa a cuidar do cavalo, cara, eu tenho muito valor nessa história, porque eu vou ajudar essa pessoa a cumprir a missão dela aqui na terra. E por que eu quero reforçar isso aqui, galera?
Porque muitos de vocês vieram aqui hoje buscando valorização profissional. Muitos de vocês vieram aqui hoje buscando motivação para continuar. Muitas pessoas foram ali me abraçar e falar: cara, obrigado pela palavra de motivação, eu estava precisando escutar isso. Obrigado pela palavra de direção. Obrigado por engrandecer a educação física, que ninguém valoriza. Mas o valor não está na sociedade, o valor está dentro de nós. Nós nos limitamos a profissionais de barriga. Nós nos limitamos a profissionais de glúteo. E enquanto a gente limitar a visão do todo a isso, a gente não vai entender que a gente cuida do cavalo. E o cavalo é o que possibilita a pessoa levar a mensagem. O nosso valor é muito maior. Toma posse dessa informação e começa a levantar a bandeira de ir alguém que transforma a sociedade, porque transforma o cavalo que leva a mensagem. Você não tem poder para levantar, para transformar a mensagem, mas você transporta o cavalo que leva a mensagem. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês, e é uma pergunta interessante que eu mesmo faço a reflexão. O que é o corpo? O corpo é o que eu vejo, o corpo é a embalagem, mas toda a embalagem tem um conteúdo. O que é o corpo? O corpo é um templo, o corpo é uma casa, mas toda a casa tem alguém morando dentro. E eu sou apaixonado pela casa da minha mãe, por exemplo, porque já tem 12 anos que eu não moro na casa da minha mãe, e sempre que eu tenho a oportunidade de visitá-la, eu vou com muita alegria, porque é uma casa que me remete a memórias afetivas, é uma casa que tem um cheiro característico, é uma casa na qual eu vejo cuidados com os quais eu me familiarizei desde que eu nasci, porque eu morei lá a vida inteira e só saí quando eu casei. Então é um ambiente que me deixa muito feliz. Quando eu estou na casa da minha mãe, eu fico muito feliz, eu fico muito confortável. Eu saí de lá há 12 anos, mas eu posso chegar na casa da minha mãe e ficar de cueca, porque é um ambiente que me recebe de uma forma muito intimista. Só que ele é tão legal e tão legal na minha vida, não porque eu sinto o cheiro, não porque está tudo arrumadinho e limpinho, não porque tem uma comida gostosa na geladeira, não porque eu posso ficar de cueca e do jeito que eu quiser. A casa da minha mãe é legal porque lá dentro tem a minha mãe. E é por isso que aquela casa é bacana, porque quando eu vou lá, poderia estar limpa ou suja, poderia ter comida na geladeira ou falta de comida na geladeira, poderia ter ali estrutura de conforto ou eu poderia sentar no chão. Isso não importaria, desde que a minha mãe estivesse dentro de casa. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que é mais importante? A casa, essa é a casa, ou quem mora na casa? Quem é a casa? O corpo. Quem mora na casa? A mente e o espírito. Quem é mais importante? Quem carrega a missão ou a missão efetivamente? Quem carrega a mensagem ou a mensagem efetivamente? O mensageiro ou o dono da mensagem? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês, porque eu me faço a todo momento. E eu quero trazer uma reflexão nesse sentido. Hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, e é um posicionamento muito duro para a gente, doenças de ordem psíquica são considerados o mal do século atual. E eu lembro a todos vocês que nós estamos no início do século. Nós estamos no primeiro quarto do século. E a Organização Mundial de Saúde estima que, aqui não é 2023, tá gente? É 2030. 2030. No primeiro terço do século, a depressão se tornará a doença mais comum do mundo. A depressão vai bater a obesidade, a depressão vai bater as doenças cardiovasculares, a depressão vai bater todas as doenças, vai bater o câncer e consequentemente vai ser a doença que mais vai matar. E aí eu pergunto para vocês, a depressão é uma doença do corpo
ou é uma doença da mente e do espírito? Aonde está a depressão nesse sistema? Galera, as pessoas estão gritando em silêncio. E eu vejo aqui dentro dessa sala muitos corpos lindos, muita gente bem cuidada, bem tratada, bonita, sarada, gostosa, embalagem top, mas muita alma gritando por socorro, muito espírito gritando por socorro. Quem, seja sincero com você e comigo agora nesse momento, sem medo de se expor, quem veio aqui nesse evento porque estava precisando de um renovo, de uma palavra de motivação, de uma direção? Levanta a mão aí. Fica com a mão em pé. Não tem vergonha não. Bastante gente. Fica aí. Eu quero olhar para vocês. São todos lindos, bonitos, bem cuidados, shapeados, gostosos, durinhos. Mas a alma está pedindo socorro. O espírito está pedindo socorro. Quando eu estou precisando de motivação, não é o meu corpo que está gritando, não. O meu corpo está bem, estou saudável, o percentual de gordura está baixo, abdômen está trincado, está tudo certo. Quando eu estou precisando de motivação é que eu deixei de alimentar algum outro componente. E aí, Jesus, em sua sabedoria infinita, e assim, eu não falo de Jesus só porque eu sou cristão não, cara, porque esse cara aqui era inteligente demais. Eu admiro demais pessoas inteligentes, né? E esse cara aqui tinha uma inteligência e uma sabedoria acima da curva. E ele dizia o seguinte: nem só de pão viverá o homem. E o que ele diz com pão aqui? Alimento. E o pão é um alimento para quê? Para o corpo. E não entenda pão como somente um alimento, mas como todo o alimento que nos dá saúde de corpo. E qual é o alimento que nos dá saúde de corpo? Alimento, efetivamente, mas o alimento que nós vendemos todos os dias. Treino é alimento para o corpo, faz com que esse corpo fique saudável. Então Jesus diz, cara, come, dorme, descansa, treina, porque isso é alimento. E esse alimento é importante para você, mas nem só desse alimento vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o que ele diz com toda palavra que procede da boca de Deus? Mais uma vez, ele não está falando só da palavra de Deus, ou do que ele quer ensinar, ou só do evangelho. Ele está dizendo o seguinte: se o teu corpo precisa de alimento, cara, você precisa alimentar a tua alma também, você precisa alimentar o teu espírito também. Corpo, mente e espírito precisam estar alinhados e bem alimentados, bem treinados, porque senão aquele tripé, ele vai sucumbir em algum dos pés, e aí a câmera desalinha, a câmera desestabiliza. Quantos dos nossos alunos contratam o nosso serviço somente para ficar falando? Esse cara não está precisando de cuidado com o corpo na maioria dos casos. Ele enxergou em você uma possibilidade barata de ter um psicólogo, porque o psicólogo é mais caro. E aí ele fica ali, blá, 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 blá. Ele enxergou a possibilidade ali interessante de ter um amigo, porque muitas vezes ele não se sente confiante para ter um amigo, então ele paga para ter alguém que é confidente, e blá, 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 blá. Agora, como que eu vou ajudar uma pessoa como essa, se eu não estou bem também? Porque ali é uma troca de energia, e vocês que atendem personal training e alunos todos os dias, vocês sabem melhor do que eu que aquilo ali é uma troca de energia. Você vem com o teu positivo lá em cima e absorve negativo o tempo inteiro, e é pancada, não, porque é o meu marido, porque é a minha mulher, porque é o meu trabalho, porque é o meu isso, porque é o meu cachorro, porque é o meu aquilo, porque é a conta, porque é aquilo outro, e aí você vai para casa com a tua energia lá embaixo, recarrega e vai no dia seguinte para receber mais carga negativa. Quanto tempo eu vou aguentar se o meu conteúdo não estiver bem desenvolvido? E aí eu finalizo essa nossa primeira parte dessa explanação, antes de chamar os nossos convidados aqui, para te fazer uma pergunta. Eu quero que essa pergunta ela fique dentro do teu coração, para que você reflita sobre isso. Você tem aplicado o treinamento funcional na mente e no espírito, assim como aplica no teu corpo? E eu olho para todos vocês, vocês são lindos. Não é porque vocês estão aqui, não. Vocês são lindos. Eu olho todos vocês aqui, são todos bonitos, cara. Eu casaria com muitos de vocês aqui. Vários.
fisicamente, são todos bem cuidados, porque nós somos uma área que supervaloriza a questão do corpo, e não está errado não, está certo, porque o corpo é o cavalo. Só que, pare e reflete, que essa é uma reflexão que eu faço para mim todos os dias. Eu treino o funcional do corpo todos os dias, e treino muito, não só para mim, mas também para produzir conteúdo para todos vocês, e todos que querem receber meu conteúdo. Será que eu estou treinando o tripé, ou seja, o componente interno, a minha alma e o meu espírito, funcionalmente falando, tanto quanto eu treino o meu corpo? Fica com esse barulho aí, eu espero que realmente essa mensagem possa fazer barulho. Manda. Registro de ansiedade entre crianças e adolescentes superam os de adultos pela primeira vez no Brasil. Ansiedade e depressão. Registros de ansiedade em adolescentes e crianças superam pela primeira vez o número de registros de ansiedade em adultos. Quem aqui se considera ansioso? Levanta a mão. Metade. A geração vindoura vai ter mais da metade. Isso preocupa demais. Por quê? Porque são pessoas que cairão nas nossas mãos. E a gente vai ter que desenvolver não só a questão do corpo, mas a gente precisa estar bem também, porque a gente é profissional, não só de primeiro contato, mas a gente é profissional de manutenção. É difícil você ter um médico que é um profissional de manutenção. É difícil você ter um nutri que é um profissional de manutenção. Mas o profissional de educação física é um profissional de manutenção. Então, se a gente assumir essa missão, a gente tem a possibilidade, inclusive, de ser mais valorizado do que é. Bom, espero que essa mensagem possa fazer barulho em vocês. Esse é um momento bem interessante para mim aqui de cima, porque ele é um momento muito diferente. Quando eu falo aqui, eu me movimento. Quando eu falo aqui, eu faço exercício, eu brinco, eventualmente eu falo palavrão, já falei mais, hoje eu tento me controlar para falar menos, e eu vejo a galera sorrindo, e aí quando eu faço uma aula como essa, está todo mundo assim, ó. Aí quando eu cruzo o olhar com alguém, normalmente quando é uma parada técnica assim, ó, as pessoas estão me olhando assim, ó. Aí quando eu cruzo o olhar com alguém como um tema como esse, a pessoa está aqui olhando para mim, ela faz assim, ó. Aí ela olha para mim aqui assim, será que é comigo? Porque é um assunto que realmente ele leva à reflexão. E esse é o objetivo, que ele possa levar a reflexões que possam fazer sentido, mas principalmente, que façam com que nós não sejamos essa estatística. Porque se a gente for essa estatística, 2030 aqui, não 2023, o mundo vai sucumbir. Porque a gente tem uma missão grande. E se a gente não assumir essa missão grande bem, o mundo vai sucumbir. A tua resposta é maior do que você imagina.